Olá, estamos aqui falando do Museu de Arte do Rio. Nós estamos construindo a próxima exposição, que é a principal exposição do ano de 2020, que se chama Casa Carioca, né? E é uma exposição que trata da história da casa no Rio de Janeiro e trata também das relações subjetivas e sociais que a casa apresenta, né? É um material muito rico, muito extenso, e hoje a gente convida o professor William Bittar para fazer um pouco essa apresentação, né, como uma aula também, sobre a história da casa no Rio de Janeiro. O professor William Bittar nos acompanhou em toda a pesquisa da exposição, e a exposição também é norteada por essa espécie de linha do tempo que o professor construiu, a partir, obviamente, daquilo que a gente pode chamar, né, de pontos principais ou paradigmas dessa história, né? Então, a gente agora apresenta o professor Bittar, agradecendo já a presença dele e dizendo a nossa alegria, né, em poder compartilhar também nesses tempos de quarentena, né? E isso também está lá na história da Casa Carioca, as pandemias, por exemplo, já agradecendo o professor por compartilhar conosco essa aula que a gente vai começar agora. Obrigado, professor Bittar. De nada, os agradecimentos são meus, meu caro Marcelo. Muito um agradecimento mesmo por poder ter a oportunidade de divulgar um pouco daquilo que a gente estuda há algum tempo. Então, primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que alguém estiver assistindo. E antes mesmo da gente começar, eu fico muito satisfeito de ter participado desse evento e de conseguir colaborar na estrutura de organização dele, montando essa linha do tempo. Mas antes mesmo da nossa conversa, eu queria dizer que esse trabalho não é só meu. Isso é um trabalho que vou fazer uma pequena história dele. Ele começa em 1985 junto a outro museu, ao Museu de Arte Moderna, com o diretor de lá, que chama-se ainda, professor Línio Coelho, que nos contatou, digo nós, eu, professor Francisco Veríssimo e um outro colega, professor Maurício Álvares, para desenvolver um trabalho sobre a casa no Brasil. Era financiado até na época pelo CNPq. Isso foi a gênese. E na ocasião tivemos também estagiários, que hoje alguns são professores, que é a professora Beth Reis, Luiz Fernando, Sérgio, são colegas, Franklin Pedroso, que também trabalha com o museu hoje, e nós desenvolvemos um embrião. Passado algum tempo, bastante tempo, em 1997, 98, eu e o professor Veríssimo resolvemos, nós dois trabalhamos na área de arquitetura no Brasil, trabalhamos por cerca de 40 anos, hoje os dois estão aposentados aí do magistério, e desenvolvemos um livro chamado 500 anos da Casa no Brasil, e que eu fiquei muito satisfeito que esse livro serviu para que vocês, pelo menos, dessem o pontapé inicial. E é desse livro que a gente desenvolveu esse estudo, além do nosso trabalho ao longo desse tempo, para chegar a tentar sintetizar, e melhor ainda, que antes era no Brasil. E hoje trabalhamos com a Casa Carioca, o que não que seja mais fácil, mas pelo menos é mais familiar, porque nós dois somos nascidos e criados no Rio de Janeiro. E isso torna não apenas a questão da pesquisa bibliográfica, mas a própria, podemos dizer, da própria vivência daquilo que a gente está escrevendo, ou que, por exemplo, o professor Veríssimo é um notável desenhista, e o que nós mostramos para vocês. Então, a partir daí, nós procuramos, combinando com a própria organização do museu, com a curadoria, dividir essa nossa apresentação em 3 momentos. Um que trata do período colonial, a decisão foi cronológica, absolutamente cronológica. Um outro momento que trata do século XIX, ou seja, do período imperial, e o que é mais complexo em termos de quantidade, que é o século XX, o que acaba gerando uma dificuldade de compreensão, porque que a gente chama de distanciamento histórico. Em algum momento a gente tem que parar e apenas olhar.
enquanto nos outros momentos é possível, utilizando as referências, aprofundar um pouco mais o estudo, quando nos aproximamos do início do século XXI, o distanciamento crítico nos impede de uma abordagem mais aprofundada. E ainda mais agora espacialmente, né? Porque nem agora podemos, né, aposentados da grupo de risco, nos aproximarmos do objeto de estudo. Então, podemos começar aí a nossa conversa. Eu já tenho uma questão aqui para você, Bitar, que é quando eu cheguei a esse livro que você cita, né, 500 anos da Casa no Brasil, e logo que a gente começou a pesquisar para a Casa Carioca, foi talvez a primeira referência que eu mostrei ao grupo que a gente coordena lá na curadoria, né? São vários pesquisadores, outros curadores também, curadoras. E aí, logo no início, eu expliquei: olha, é um livro muito interessante porque ele é muito próximo de nós, já que as referências não são somente referências, digamos, né? Essa palavra para mim ela é muito calorosa e afetuosa, diferente do que muitas vezes a gente ouve, né? Que são as referências acadêmicas. Para nós, como professores, é a vida da gente, né? Sim. Não tem esse distanciamento. Mas esse livro ele é constituído de trechos de canções, de trechos de romances, né? Então, acho que também tem essa característica na pesquisa, nessa pesquisa a qual você se referiu, que é a proximidade, né? São canções que a gente já ouviu, mas não tinha muito atentado, né, com relação ao conteúdo delas, e, na verdade, elas tratam dessa história também, né? Então, é uma história realmente, como você disse, contada por muitas pessoas, né? Por muitos autores, por muitos compositores, sambistas, romancistas. É um pouco um dado norteador, não para a pesquisa? Sim, porque a questão, falando agora do lado acadêmico, que até eu não tenho, em alguns momentos, tanta afetividade por ele, não, porque ele acaba sendo uma algema que muitos não conseguem romper. Sim. Inclusive, foi até uma das características desse nosso trabalho, porque é uma questão que você, meu colega, também professor, que quando a gente consegue verificar, e em várias áreas do conhecimento, que o discurso oficial produzido por aquele que tem o conhecimento, vamos chamar a elite, ele acaba se tornando a verdade. E no caso da residência, quando nós vemos isso ao longo da própria história, sabemos dos palácios, das pirâmides, das catedrais, mas raramente nós encontramos a casa que o povo mora. E não está escrito, até porque esse povo não sabe escrever, como hoje no Brasil grande parte ainda não sabe. Talvez estivesse nos trovadores e, no nosso caso, em algumas músicas que nós encontramos, que os autores eram pouco sabiam escrever, mas conseguiam se expressar. E é dali que a gente tirava para poder fazer uma análise mais compreensiva do processo, que era a casa da classe alta, a casa da classe média, a casa da classe baixa. De onde sairia isso? Saiu da música popular, saiu do folclore, saiu das cantigas de roda, e era isso que a gente precisava para ilustrar aquilo que a gente queria mostrar. O caso contrário, nós ficaríamos rodando em cima do discurso de sempre, que era publicado nas revistas especializadas ou em algumas revistas não tão especializadas, mas destinadas a um público de classe mais alta, falando economicamente, falando culturalmente, e aquele que produzia não se via e também não era visto. Os invisíveis, que em tempos de pandemia novamente estão nas ruas e nós não olhamos e nós não vemos. E eu me incluo como nós todos não olhamos e não vemos. E quem deveria olhar, muito menos. Sim, isso é muito importante, porque né, no seu acompanhamento próximo ao grupo todo, né, de pesquisa e curadoria do Museu de Arte do Rio, foi a primeira orientação, né, que a gente discutiu, foi justamente tratar de uma casa, digamos, não oficializada, né? Sim. Muitas vezes não tipológica, não classificada estilisticamente, né? E isso realmente é uma história ainda a ser escrita, né, professor? Sim.
Acho que podemos começar então. Podemos começar com a nossa apresentação? Sim, Passa você ou passo eu? faça você. Então vamos lá. Vamos ver se eu aprendi. Será? Foi? Foi, agora acho que pode botar em tela cheia. Quem estiver nos vendo, fica um registro. Eu e o professor Marcelo estamos sendo calouros nesse tipo de trabalho. Então, quem está vendo, se houver algum erro técnico, a gente pede antecipadamente desculpas por isso. Exatamente. Eu Então, acho que eu consigo talvez tirar aqui. Deixa eu fazer um pode teste. deixar, deixa aí, não tem Pode problema deixar? não. Então Pode. vamos. Nós optamos por uma divisão, a qualquer momento, professor, por favor, pode interromper, por uma divisão cronológica e começamos marcando a própria cartografia referente à cidade, um dos nossos primeiros mapas, antes de uma cartografia mais precisa, onde a gente consegue marcar a cidade do Rio de Janeiro, olhando, quem estiver olhando esse mapa, ao fundo está a Ilha do Governador, à frente, em primeiro plano, a entrada da Baía de Guanabara, à esquerda, o Pão de Açúcar, à direita, a Fortaleza de Santa Cruz, e subindo um pouco pela esquerda, a gente vai ler ali a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é exatamente o foco desse nosso trabalho, a Casa Carioca. Bem, aqui, a princípio, nós temos uma linha do tempo geral, desde o antes, ali nessa primeira imagem, talvez a mãozinha pode aparecer, a gente está mostrando os habitantes originais, os donos da Terra, e que, mais uma vez, diante do problema que nós estamos atravessando, estão sendo ignorados, expropriados e talvez de uma forma muito próxima ao que aconteceu na Espanha, na América, é uma forma de conseguir, talvez, diminuir o número de incômodos na sua posse de terra para se apropriar da sua terra para outras finalidades, já que quem devia defender o meio ambiente é um dos arautos da sua destruição. Aqui temos uma imagem de um desses nossos visitantes ilustres, Hans Staden, que ele escreve no Duas Viagens ao Brasil, onde ele desenha, narra e comenta. Tudo isso eu vi e assisti. E aqui temos a representação das nossas primeiras aldeias. Uma paliçada em volta, as ocas cobertas de palha, técnicas de construção que ainda hoje, passados séculos, continuam a ser utilizadas. Chega o português e, quando ele chega, ele acaba dando forma a seu modo de morar, bem diferente de outros povos, pois isso é uma opinião, mas não tão sem fundamentação. Nós acreditamos que o português tenha sido um dos poucos povos que conseguiu olhar o outro que eu digo, olhar o clima, compreender o clima, não ser tão restrito nos seus amálgamas culturais e produziu casas como essa, com essa varanda, voltaremos a ela depois, que isso, de certa forma, dialoga com essa luz intensa desse trópico que ele estava começando a conhecer. A casa rural, a casa urbana, o sobrado tão familiar que durou, aqui na linha do tempo, em vermelho, é possível ver que durou 300 anos, e, como sempre, a casa popular, a casa dos mais abastados. Chegamos a 1808, porque essa data quebrada, a chegada da família real ao Rio de Janeiro, expulsa de Portugal, inaugurando uma nova forma de vida, uma nova forma de morar, uma forma de se comportar socialmente. Mais uma vez, gerando um modelo arquitetônico. O palacete neoclássico, como esse aqui, moradia construído para Domitila de Castro, Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Continuando a nossa sequência, porque voltaremos a ela detalhadamente, chegamos a 1850, meados do século XIX,
e há uma aproximação cultural e, digamos, até geográfica, através da melhoria dos meios de comunicação com a Europa. E começamos a nos comportar como europeus, na indumentária, na literatura e na moradia. E importamos modelos de morar como chalés, absolutamente inadequados para um clima tropical, principalmente como o Rio de Janeiro, mas se assim moravam, assim deveríamos ser o bem-morar. Temos esse momento influenciado pelo discurso romântico. Nessa segunda metade do século XIX, pródiga em acontecimentos como a abolição da escravatura e proclamação da República, a mudança da estrutura social, nesse momento temos uma demanda para a cidade e aonde os mais pobres vão morar. Inicialmente, não nas favelas, como podemos imaginar, mas nos cortiços, construídos pelos donos do dinheiro para explorar mais uma vez aqueles que pouco tinham. Proclama-se a República, muda o nome da classe dominante, saem os barões, surgem os industriais iniciantes, os capitalistas, os donos do café, construindo seus palacetes, como o Palacete Laranjeiras, aqui representado. Paralelo a isso, vamos ter aí sim o advento das favelas. Oportunamente mostraremos ali. Entram as favelas, aparecem no final do século XIX, se consolidam nas primeiras décadas do século XX e chegam aos nossos dias com o nome de comunidades, tal a sua ampliação. Entre esse momento, 89 e 1930, temos aqui um surto nacionalista, um surto no melhor dos sentidos. O Brasil tenta descobrir o Brasil, depois de ter sido esquecido nesses dois momentos. Alguns intelectuais que já ensaiavam na virada do século XIX para o XX tentam defender a brasilidade na literatura, na pintura, na música e na arquitetura. Essa casa que aqui está representada, demolida no início da década de 1970, era o solar Monjope, que ficava na rua Jardim Botânico, bem próximo, quase em frente ao Parque Lage, e seria o mais digno representante desse movimento neocolonial. Chegamos a 1930, a mudança de cor decorre de uma mudança, pelo menos aparente, do modelo político, onde sai a conhecida, denominada República Velha, e entra Vargas apresentando a proposta de uma república nova, que depois vai incorporar o seu nome e chamar de Estado Novo. E, nesse momento, essa arquitetura neocolonial, caso, e também uma opinião, caso ela tivesse surgido um pouquinho depois, possivelmente seria o discurso dominante de Vargas. Mas ela se antecipou e o discurso dos governos, principalmente dos governos autoritários da década de 30, era uma forma quase moderna que tinha ótima aceitação pela população pela sua facilidade de comunicação, que era o Art Deco. Que muita gente, olhando essa imagem, vai reconhecer na sua esquina, vai reconhecer no seu cotidiano e, às vezes, não associa o nome à pessoa. Fechando aqui o nosso quadro, nós vamos ter esse Deco ganhando espaço para residência, mas ele também vai ganhar espaço em obras notáveis como a própria estátua do Cristo Redentor do Corcovado, o edifício da Central do Brasil, o Palácio Duque de Caxias, o antigo edifício da Mesbla no Passeio Público. São elementos que fazem parte do cotidiano da cidade e a gente não para se perguntar o que seria aquela representação formal. Nesse mesmo momento, dentro dessa nova proposta, há uma preocupação definida com classe média, baixa e, em alguns momentos, com a própria classe mais baixa, propriamente dita. O governo Vargas institui um modelo chamado IAP, Institutos de Aposentadorias e Pensões, para diversas categorias funcionais, com administração financeira própria, com a possibilidade de ter hospitais, postos médicos e moradia, como nós temos no Rio de Janeiro,
diversos e diversos IAPs que fazem parte do cotidiano de muita gente, principalmente aquelas hoje com mais de 50 anos. Entra a década de 50, aqui no meio, um dado importante que é a guerra, o início e o fim da Segunda Guerra, e nesse momento o Brasil, integrado aos dito os aliados, ele deixa de vez a influência ora portuguesa, depois francesa, e assume o American Way of Life. E acontece um fenômeno: nós importamos o modelo de morar, não apenas do cotidiano, mas do modelo de representação, e devolvemos isso para o mundo, sem nenhum falso fanismo. O Brasil, nesse momento, basta consultar, em tempos que estamos atravessando, né, de trevas, qualquer declaração desse tipo de ufanista vai associar com alguma forma de pensar que absolutamente não tem nenhuma afinidade. Mas, neste momento, o Brasil realmente adquire o pioneirismo e aponta na produção da arquitetura internacional. Se alguém quiser comprovar, pegue revistas de arquitetura da época, Arquitetura Jourdui, Arquitetura Balforme, Architectural Forum, vocês vão ver, rara vai ser a revista que não tenha uma, duas ou às vezes uma edição inteira dedicada à produção da arquitetura nacional. E, nesse momento, fazemos casa para as classes mais altas, que são reproduzidas para todas as camadas da população por se associar com o discurso moderno, morar moderno. Em edifícios que são, digamos, não mais fáceis, mas mais fáceis de reproduzir, ou obras exclusivas, singulares, como essa residência do próprio Oscar Niemeyer, feita para ele, em São Conrado, nas Canoas. E essa aqui, só para registro, pelo menos preliminar, é de um outro notável arquiteto dessa fase, Afonso Eduardo Ride, é a casa que ele faz para o médico dele, no Alto da Boa Vista. Aqui temos esse modelo se perpetua, vamos encontrá-lo nos anos 60, nos anos 70, existem umas outras tentativas, mas não tão expressivas no Rio de Janeiro, até que quando chegamos a 1969, 70, em pleno ditadura militar, há um momento de desencanto, principalmente para aquelas pessoas que pensam um pouco mais. E, nesse momento, o olhar para o passado passava a ser um refúgio. É nessa estrutura de pensamento, ou na estrutura de sociedade, que nós vamos ter uma volta para um modelo que, por avidez de passado, chamou-se de, erradamente até, de colonial. E tratava-se dessas casas com, apenas por ter grandes varandas, telhas, canais e pintadas em branco, recebeu um nome, através até de revistas não especializadas, e esse nome se consagrou. Consagrou, e era o sonho de consumo ter uma casa colonial em bairros novos ou em cidades da própria região dos lagos, que ficaram mais acessíveis por conta da inauguração da ponte em Rio-Niterói, em meados dos anos 70. Isso na nossa linha do tempo, chegaria um pouquinhozinho para cá. Passado 20 anos, vamos ter novo modelo nas graças das camadas mais altas da população. As viagens aos Estados Unidos, a consulta a catálogos de casa em Miami, acabaram gerando esse modelo, que caiu nas graças dos novos condomínios, e seria um novo discurso, que depois ele foi complementado por algo mais recente, que a gente ainda vai ter oportunidade de conversar hoje, né, em alguma apresentação. Alguma coisa, professor, para a gente começar o colonial? Eu fiquei muito interessado, Vitar, também, né, da gente perceber esses endereços que você vai comentar logo a seguir, né? Aquela primeira casa colonial que fica ali no que hoje é chamado de Avenida Dom Helder Câmara, né? Sim. Na antiga Avenida Suburbana, né? Você falou sobre o Palácio Laranjeiras e uma outra ali eu não identifiquei qual lugar. Logo lá no início, acho que se a gente pudesse
Podemos voltar. Tá, vamos voltar, como se a gente estivesse em aula mesmo. Aqui. Essa. Então, quais são esses endereços, né? Vamos aos endereços. Avenida Suburbana, do Helder Câmara, que Sim. seria zona rural, ou chamado Sertão Carioca. Sertão Carioca. É a fazenda do Capão do Bispo. Para quem quiser identificar, ela fica muito próximo ao que hoje é o Norte Shopping, na linha da Pidel Castilho, Caxambi. Esta casa é uma remanescente próxima ao Campo de Santana, que é a casa do Diodoro. Ao lado da Casa da Moeda, não? Do lado da antiga Casa da Moeda, hoje Arquivo Nacional. Sim. Essa, hoje, ela fica na Avenida Paulo de Fronten, era a Casa do Bispo do Rio de Janeiro, já foi, inclusive, Centro Cultural do Jornal do Brasil, Avenida Paulo de Fronten. Essa fica na Avenida Pedro II, 293, São Cristóvão. Era o Museu do Primeiro Reinado, quando ela foi desativada com promessas nunca cumpridas para virar o Museu da Moda. A curiosidade dessa, pelo endereço, é significativa. Um chalé com ponto elevado de telhado para esperar a nevasca e anteparos para os ventos frios, fica na ilha de Paquetá, uma ilha tropical no fundo da Baía de Guanabara. Palácio Laranjeiras, dentro do Parque Guinle. São cortiços na zona central da cidade, atrás da atual Central do Brasil. Uma foto do Malta, do Morro da Providência. Isso é o Solar Monjope, na Rua Jardim Botânico, próximo ao Parque Lage. Essa residência fica na Rua General Belfort, no bairro do Rocha, no Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Grajaú, esse conjunto aqui. IAPI da Penha. Sim. Alto da Boa Vista. São Conrado, Canoas. Joatinga e Barra da Tijuca.